Aqui é Jairo Gomes. Eu estou aqui nesse dia 7 de setembro, um dia tão emblemático para a nossa pátria, às 9h20 da manhã. Estou aqui com o vereador Galego de Mourinha, ele que é um destaque no Partido Taboquinha e sempre é citado, e sempre quando tem alguma coisa que precisa de uma palavra abalizada, ele sempre está ali, é como se fosse um bombeiro. Galego, nesse dia tão especial, e sobre isso que eu falei, que você sempre é chamado nas horas que mais se precisam, você também vê desse jeito? Olha, bom dia a todos, né? Eu quero desejar uma feliz independência a todo mundo. O dia 7 de setembro, é como você falou, é um dia que o Brasil comemora, mas ainda temos muito o que fazer para poder comemorar essa data. E em se tratando ao partido, a gente sempre procura ser aquela pessoa que quer unir o partido. Eu sempre fico triste quando tem pessoas do partido, pessoas que foram eleitos a vários cargos, que a gente vê hoje não dando valor ao partido, sempre querendo ir de encontro ao partido, querendo ter posição própria, querendo tirar proveito próprio. Isso é uma coisa que Galego de Mourinha nunca tentou fazer, nunca fez, pelo contrário. Eu já abri mão de um projeto de vice-prefeito, já abri mão de um projeto de ser candidato a deputado estadual, que tinha tudo para ser eleito naquela época também, como Toninho entrou a primeira vez e foi eleito. Tudo isso eu abri mão desse projeto para que unisse o partido, para que não tirasse proveito próprio. E hoje o que a gente vê dentro do partido, que é uma coisa muito triste, é que pessoas querendo só pensando nele, não pensa no partido, pensa só em tirar proveito próprio. Isso é ruim para o partido, isso estraga o partido, isso divide o partido, coisas que eu sempre procurei fazer o contrário, sabe? Eu sempre procurei unir, eu sempre procurei pleitear essa cadeira de vereador. Você vê que eu fui candidato 6 vezes a vereador, eu fiquei na suplência, primeira suplência 2 vezes, onde um assumi 2 anos, e o primeiro mandato de 6 anos, e assim eu estou completando 20 anos, se Deus quiser, nesse mandato, 20 anos de vereador. Mas 20 anos de vereador, o cara vai ficar a vida inteira como vereador. Ora, a gente tem que preparar e abraçar as oportunidades. Coisa que já apareceu para mim e eu não quis abraçar para não ir de encontro a determinadas pessoas do partido. Mas a gente continua nessa mesma linha, continua gostando do partido, continua fazendo de tudo para que o partido se una. E eu acho que, primeiro de que tudo, a gente tem que ter união. Depois dessa união tem que ter um trabalho para satisfazer a população de Santa Cruz de Capibaribe e principalmente do nosso partido, que é o Taboquinha. Galego, essa divisão que a oposição, a situação, né, que vocês fazem oposição a ela, dividiu ali na Câmara, um lado uns bonzinhos, aí o partido dos Taboquinhas, ali representado pelos 7 vereadores, tem 3 que são não sei o que, e tem uns 4 que... E essa divisão não lhe incomoda? Não, veja bem, eu acredito o seguinte, a gente tem que viver dentro de uma democracia, e vivemos dentro dessa democracia, onde a gente tem que respeitar o direito dos nossos colegas. O colega tomou uma posição, como tomaram uma posição de romper com o governador Eduardo Campos, e nós não. Só que na bancada, o nosso líder continua sendo Ernesto Maia, a nossa bancada continua unida. Agora, cada um vereador, principalmente, ele tem uma maneira de agir, ele tem uma maneira de ser, tem uma maneira de fazer política, tem uma maneira de fazer discurso. E nós até concordamos com o discurso de Ernesto, de Diomedes, de Carlinho. Agora, só que uma posição que tomaram foi de romper com o governador Eduardo Campos, e nós criticamos, nós cobramos, como semana passada, cobramos muito na tribuna da Câmara, estamos cobrando PS 160, estamos até duvidando dessa PS 160 para ver se o governo se alerta e faz essa duplicação, que é um marco para Santa Cruz de Capibaribe. Isso vai dar um grande passo no avanço do comércio de Santa Cruz de Capibaribe e no desenvolvimento da cidade. Então cobramos do governador Eduardo Campos. Agora, não estamos rompidos com ele ainda, porque nós temos um partido que é o PTB, que ainda faz parte desse governo. Enquanto esse partido permanecer no governo, a gente tem por obrigação de estar dando sustentação também ao governo Eduardo Campos. Essa partida, primeiro, de Tonho do Pará para ser o candidato, inclusive já fazendo isso, reuniões e se organizando, isso não estava programado, porque ficou naquela história da reunião, que você mesmo foi o protagonista, tinha dito que todos iam esperar aquela definição e tudo mais. Aí Tonho parte na frente. Isso aí já não foi quebrando aquele acordo? Veja bem, nós
pleiteamos aquela reunião, tivemos que fazer urgente aquela reunião para que baixasse o fogo. O partido estava se dividindo muito, as pessoas querendo ser candidato, muitos candidatos. Então a gente chegou ao ponto de querer, de ter a obrigação e dar um basta nessa situação. Então, diante disso, convocamos aquela reunião, explicamos a situação do Zé Augusto, que hoje é o nosso deputado federal. Vamos ver a posição do Zé Augusto, que sairá com certeza agora no final de setembro. E, naquela ocasião, marcamos uma outra reunião que não houve. Por quê? Porque achamos por bem não fazer essa reunião, porque não tinha um conteúdo, não tinha uma definição ainda para que a gente pudesse reorganizar o partido e tomar um rumo e apresentar os candidatos do partido. Eu acredito que agora, no começo de outubro, a gente vai apresentar esses candidatos, os candidatos do partido, e o direito de ser candidato a gente tem que respeitar, o direito de Toinho, o direito de Ernesto, o direito de qualquer pessoa que queira ser candidato, de Fernando, de Diomedes, enfim, de todos, nós temos que respeitar. A pessoa, quando se acha com condição de se candidatar, de se eleger, ele, em frente, que a gente vive hoje nessa democracia para isso, para que dê o direito de todo mundo ser candidato. Agora, o partido, com certeza, vai ter os candidatos a deputado federal e candidato a deputado estadual. E a minha preocupação é o seguinte, é que unir agora, para que a gente faça o processo para a eleição de prefeito daqui a 3 anos. Ou a gente se une, ou a gente dá as mãos, ou a gente mostra confiança à população, ou então a gente não tem como entrar numa disputa para prefeito para ganhar Dias Vieira daqui a 3 anos. Mas então, esse assodamento que houve, essa partida na frente, não está sendo também uma causa de empecilho para essa união? Se você for olhar por esse lado, está sendo, eu diria até um desrespeito ao que foi abordado na reunião. Mas, por outro lado, você vê o direito de ser candidato. O direito de Toinho ser candidato, o direito de Ernesto ou qualquer pessoa ser candidato, fazer reuniões, a gente não pode tirar esse direito deles. Sabe? Porque nós vivemos numa democracia e se ele se acha com condição de ser um candidato, de ser eleito, até sem os votos de Santa Cruz, e tudo isso é possível. E a gente tem mais que respeitar. Seria bom demais que Santa Cruz tivesse do nosso lado 2, 3 ou 4 candidatos, que fosse eleito todos 3 ou 4 candidatos. A gente sabe que para se eleger um candidato de Santa Cruz, seja ele de que lado for, não é fácil. Tem que sair com uma boa votação de Santa Cruz para poder completar lá fora. E se sair 2 ou 3, você sabe que vai dificultando cada vez mais. E o que a gente quer hoje é união. Sem contar que se várias pessoas, 2 pessoas ou mais, sejam candidatos ao mesmo cargo no partido, como deputado, como prefeito, como isso, com certeza vai dividir o partido. Com certeza vai criar arestas dentro desse partido que a gente não vai conseguir contornar para a próxima eleição de prefeito. Partindo do pressuposto, que vamos supor que rompa Eduardo e Armando Monteiro, que isso, muitos jornais já da capital já estão noticiando, dando tudo isso como certo. Você ficaria com quem? Olha, hoje nós temos um partido que é o PTB, que é o partido do nosso presidente estadual, Armando Monteiro, que já está se articulando. Armando não lançou, nem pode lançar a candidatura agora, nem Armando, nem nenhum outro candidato pode se lançar, que chama-se de propaganda antecipada. Mas a gente tem, assim, hoje na mente, que o candidato hoje do PTB a governo do estado é Armando Monteiro. E nós estamos no PTB e com certeza vamos apoiar Armando, com certeza vamos lutar para eleger Armando Monteiro governador de Pernambuco. Então essa é uma posição que, se o governador, independente que o governador fique ou não com Armando, a nossa posição aqui, pelo menos a posição de Galego de Mourinha, é a posição de votar em Armando Monteiro para governo de Pernambuco. E, consequentemente, Dilma Rousseff? Consequentemente, Dilma Rousseff, sabe? Eu acredito que esse país ele não pode, não menosprezando ninguém, mas a gente, apesar das crises, apesar das críticas, apesar dos protestos, eu ainda acredito que o país está no rumo certo. E está com a pessoa certa, sabe? Um país muito, muito complexo. O Brasil é um país que a gente tem hoje toda a liberdade do mundo, vivemos nessa democracia, mas mesmo assim a gente tem que continuar no rumo da economia que está hoje, no rumo do desenvolvimento desse país. Eu acredito que um grande avanço foi no governo Lula e Dilma está dando continuidade, bem organizada, e o país precisa seguir com Dilma para a gente não correr o risco de entregar uma pessoa que daqui a 2 ou 3 anos temos que fazer um impeachment nesse país, que é muito ruim para o país e, consequentemente, para os brasileiros. Então,
Depois desses 8 meses de governo Edson Vieira, já dá para fazer uma avaliação desse governo? Dá, veja bem, eu sempre digo que a oposição ela tem que ter uma responsabilidade bem maior do que a própria oposição. E a oposição deve existir, tem que existir, por quê? Aí do prefeito, aí do governante, aí do secretário, enfim, do gestor que não tem oposição. Aí dele se não tiver oposição. Mas a oposição também tem que deixar o gestor à vontade. Não que a oposição esteja sendo omissa, não que a oposição não queira fazer nada que tenha sido, vamos usar a palavra popular, que seja uma oposição burra. Não, nós temos que dar condição ao prefeito para que ele desenvolva um trabalho, para que depois nós vejamos se está certo ou não está certo. Por exemplo, os contratos que a Edson Vieira fez, nós já estamos pedindo contrato hoje, através de requerimento de minha autoria, estou pedindo contrato de todas as locações que ele fez de imóvel para a prefeitura. Estou pedindo contrato de todas as pinturas que ele fez no seu governo, as pinturas dos prédios públicos, ou não públicos, prédio alugado. Todos os contratos dessas pinturas. E é por aí que nós temos que fazer. Estamos pedindo contrato de locação, temos aí um contrato dos médicos, com empresa que vai ser abordado agora em setembro, com certeza, que está se gastando muito dinheiro com esses médicos. Nós precisamos saber, eu inclusive entrei com um projeto para que se bota o nome do médico de plantão, que você pode até chegar lá no hospital e o médico está dormindo, mas você está sabendo quem é o médico que está dormindo. Você pode chegar no hospital e o médico bateu o ponto, não no caso de Santa Cruz, mas você vem em São Paulo, no Rio de Janeiro, o médico bate o ponto e vai embora. Se o médico bateu o ponto e formar o nome dele, está lá para você saber quem foi que faltou o plantão. Isso é um projeto nosso, foi aprovado já em segunda votação já, está indo para a prefeitura, acredito que segunda-feira, foi aprovado quinta-feira já na última votação. E é um projeto que nós temos assim, exigindo que bote o nome do médico nos PSF e no hospital e postos de saúde. Isso aqui a gente vai ver esse contrato dos médicos, quais são os médicos que estão vindo para Santa Cruz, quanto está sendo pago esses médicos, que é uma quantia de quase 800 mil reais por mês, passa de 700 mil reais por mês, é uma quantia significante, certo? Uma coisa que no ano vai ser quase 9 milhões de reais sendo pago aos médicos. E a população de Santa Cruz, se está pago esse dinheiro, eu acredito assim, poderá ter pago até 18 ou 20 milhões de reais, desde que a população de Santa Cruz seja assistida. E nós, como oposição, não é uma trégua, mas estamos dando um prazo de um ano de governo de Edson Vieira, para daqui a um ano a gente começar as cobranças. Nós temos mais 3 anos, como o próprio Tribunal de Contas tem mais 3, 4 anos para julgar essas contas de Edson Vieira. Você vê, tem conta de Zé Augusto hoje está sendo julgada ainda. Conta do prefeito Tonho que não foi julgada. Então o Tribunal de Contas tem esse espaço, nós como vereadores temos mais 3 anos para que a gente possa fazer a oposição realmente dita, a oposição realmente responsável e uma oposição que a gente vai mostrar um grande trabalho, se Deus quiser, aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Essa mesma pergunta eu faço quanto ao presidente da Câmara, que para muitos foi uma surpresa, um rapaz, né, que mostra vontade. Tem aquela hora que a Câmara deu vou dizer, uma derrapada, mas parece que está voltando ao normal. Ele está fazendo uma boa administração como presidente da Câmara? Olha, veja bem, nós políticos, principalmente políticos, detentor de mandato, nós temos que ter uma posição. Uma boa pergunta essa sua. Eu tenho que ter uma posição em relação ao prefeito, em relação ao presidente, em relação aos colegas. E eu digo a você, confesso que Júnior Gomes, como presidente da Câmara, me surpreendeu muito. Muito. Eu não esperava que Júnior Gomes fosse um presidente tão competente, tão eficiente como ele está sendo. Então não vou esconder, não vou omitir o que Júnior Gomes é e que está fazendo um grande trabalho pela Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Capibaribe. Apesar de ser oposição, não votei em Júnior para presidente, mas se a bancada hoje, se Júnior fosse um candidato à reeleição, sou capaz de convencer a bancada, ou pedir a bancada, para que a gente vote em Júnior Gomes, para que ele dê continuidade a esse trabalho que ele vem fazendo na Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Capibaribe. Ô Galego, uma coisa que a gente vê também é quando a oposição bate na tribuna da Câmara, eu estou dizendo bate o discurso, aquele discurso forte, e diz que são 12 anos de atraso. Como você participou ativamente, inclusive, do governo de Tonho do Pará como secretário, do governo de Zé Augusto, 8 anos também, sempre foi uma pessoa que ajudou muito, e você diz o quê? 8 anos de atraso, 12 anos de atraso para Santa Cruz? Olha, na verdade, eu considero isso, que a gente vai começar a contrapartida em relação a isso aí. O que é que acontece? Eu particularmente, acho falta de discurso da oposição.
Isso é falta de discurso da oposição. Querer bater numa coisa que todo mundo viu que Santa Cruz desenvolveu de 2000 para cá. Santa Cruz e Augusto pode ser o que for, pode deixar de ser o que for, agora que ele teve um grande avanço na história política de Santa Cruz Caparibe. Ele pegou essa prefeitura, todo mundo sabe como foi que ele pegou. E foram 8 anos de trabalho, de desafio de Zé Augusto e 4 anos de Toinho. Eu sempre digo e continuo dizendo, no governo Toinho a gente dizia que não é fácil governar Santa Cruz. É um grande desafio porque a cidade é complexa. Então não é agora diferente que eu vou dizer que a Feira está achando a coisa fácil, não. Não existe nada fácil, existe difícil. Agora dizer que foi 12 anos de atraso, é como a gente comparar que foi 24 anos também de mais atraso do que esses 12 em Santa Cruz de Caparibe. Eu acredito que dizer isso é falta de discurso. A situação não está tendo discurso para mostrar à sociedade o que realmente o prefeito está fazendo. Por exemplo, o que tem de calçamento aí, eu digo a você, 90% desse calçamento foi dinheiro deixado em caixa pelo governo Toinho do Pará. Foram projetos feitos no primeiro e segundo ano do governo Toinho do Pará. Você vê que ruas hoje que Edson Vieira está fazendo, está concluindo, que já concluiu nos 8 meses de governo, foram ruas que no primeiro ano de Toinho, no dia 29 de dezembro de 2009, Toinho assinou a ordem de serviço dessas ruas todinha. A ordem de serviço, o dinheiro em caixa, os projetos foram tudo de 90% dessas ruas que estão sendo feitas no governo Edson Vieira. Então, Edson Vieira precisa mostrar a cara do seu governo. Edson Vieira precisa mostrar projetos do seu governo, precisa mostrar recursos do seu governo. E o que a gente vê na oposição hoje, é um discurso que mas a gente vai ter que rebater, não tem como. Discurso que ele dizer que até uma quadra no Pará, foi Edson Vieira que fez. Olha, todo mundo sabe que Toinho deixou a quadra pronta. Edson Vieira apenas pintou a quadra e está prestes para inaugurar essa quadra. Não sei por que não inaugurou ainda. Está dando um tempo para o povo pensar que foi ele, no governo dele, que foi feita essa quadra. Quer dizer, essa quadra e ruas foram dinheiro deixado pelo governo Toinho. E quando se deixa dinheiro, a gente sabe que fica bem mais fácil de fazer. Quando se deixa o projeto pronto, a licitação pronta, a ordem de serviço assinada, o contrato feito, você veja que estão tocando com a mesma empresa. Pessoas diferentes, mas com a mesma empresa que ganhou a licitação do governo Toinho do Pará. Esse governo Toinho do Pará sempre foi muito criticado, inclusive as pessoas da oposição, claro que tinha que criticar, que é o papel da oposição, como você disse, mas mesmo Toinho e alguns assessores dizem que ele foi muito bombardeado pelo fogo amigo, aquelas pessoas do partido mesmo que bombardeou, inclusive tem umas pessoas que admitem, mas dizem publicamente que ele foi boicotado muitas vezes. Como você fez parte do governo, você acha que houve isso? Olha, na verdade, Toinho passou por situações difíceis, difícil mesmo, é onde eu quero chegar. O partido tem que estar unido, sempre, antes, durante e depois das eleições. É muito importante uma campanha eleitoral, muito importante o dia da eleição, é muito importante que se eleja aquela pessoa que você quer. Agora, muito importante também que você continue com aquela pessoa, que você continue dando apoio àquela pessoa. Não é eleger um prefeito e dizer, não, ele se vire, ele faça o que ele quiser. Não, mas o povo tem que ajudar. Governar não é fácil. E Toinho passou por essa grande complicação no governo dele, passou por essas situações difíceis, que foi de pessoas de dentro do partido querer fazer oposição a Toinho. Além de você ter uma oposição, você tem pessoas dentro do partido que tenta fazer oposição a Toinho. E Toinho sofreu muito com isso, Toinho aturou muito essas coisas, quando veio abrir os olhos, depois de 2, 3 anos de governo, não teve mais jeito, ele não teve mais como fazer aquele bom prefeito, aquele prefeito de dar murro na mesa, aquele prefeito de tomar posição, mas mesmo assim, eu digo a você, Toinho hoje, se você for analisar o que Toinho fez em Santa Cruz, já fazia tempo que Santa Cruz tinha construído uma escola municipal, Toinho fez 2. Fazia tempo que tinha sido feita uma creche municipal, Toinho fez 3. Quer dizer, várias e várias coisas. O Pará, que se for no Pará, hoje Toinho tem quadra de poliesportiva, Toinho tem 5 ruas calçadas no Pará, coisa que jamais alguém pensava em fazer isso. Iniciou ruas em Poço Fundo, fez ruas em Poço Fundo, iniciou outras. Então foi um trabalho que o Toinho fez que faltou apoio. Justamente o apoio do grupo, a união do grupo, para dar uma sustentação maior ao governo de Toinho. E com isso ele sofreu muito, além de ter oposição. Porque eu sempre costumo dizer uma coisa, Jário, a gente não agrada aquelas pessoas nossas. Porque ninguém consegue agradar 100%. Muitas vezes o pai de família tem 10 filhos,
tem um ou dois que de pai está agradando mais fulano do que ciclano. Então, aquele ali já está descontente. Imagine agradar uma população de 20 mil eleitores. Quando se tem 20 mil eleitores, dentro da família, pessoas que não votam, chega a 40 mil pessoas. 40 mil pessoas que lhe apoiam. Então, eu sempre digo o seguinte, agradar os seus já não é fácil. 100% ninguém agrada, é muito difícil. Imagine você ter as pessoas suas descontentes dentro do próprio partido, sem contar com a oposição também, que é muito forte, que era muito forte naquela época, e também contra o governo Toinho. Toinho enfrentou barreiras que, eu digo a você, muito difícil. Faltou muito apoio de Toinho, por isso que deu um governo, fez um governo como o próprio Toinho queria, sabe? Eu acredito muito que Toinho queria fazer um governo bem melhor em Santa Cruz de Caparibe, mas ele teve barreiras que impediram dele ser um prefeito melhor do que ele foi. Inclusive, as barreiras, quando eu falo barreira, são uma ajuda de pessoas de dentro do partido que se omitiram a ajudar Toinho, que coisa que não deve ser feito, nem devia ter sido feito naquela época. Ele disse que quando saiu do governo, quando saiu não, em plena campanha eleitoral do ano passado, que o partido foi derrotado, ele disse que estava desmotivado, por isso que não pleitearia a reeleição. E hoje eu vejo ele muito motivado. O que foi que mudou? Eu sei que essa pergunta deveria ser feita a ele, como exatamente, eu perguntei. Mas como você é muito próximo dele e tudo mais, aí poderia ter uma ideia melhor e uma explicação melhor para isso. Não, mas justamente é uma pergunta direcionada a ele, como você falou, tem que ser. Inclusive eu me pergunto, sabe, Jair? Eu me pergunto e vou perguntar, Toninho, como é que você, há um ano atrás, ele estava desmotivado. Disse que ainda, a semana eu conversei com ele numa visita que ele estava fazendo no sítio, nos encontramos lá, e eu disse a ele, você não foi candidato porque você não quis. Porque o próprio Armando Monteiro disse que o candidato do PTB é você, o candidato do Taboquinha é você. E ele disse na frente de Armando Monteiro, na frente dos vereadores, de Rui Medeiros, que estava lá na época, Zé Augusto e doutor Nanau. E ele disse que, doutor Nanau também, que na época era vereador, né? Ele disse que estava desmotivado e não ia enfrentar a eleição. E você me fez uma pergunta, mas eu também me pergunto e não entendo, porque Toninho hoje está motivado para ser um candidato a deputado, onde há um ano atrás ele não estava motivado. E hoje eu não sei o que mudou, isso é uma pergunta que precisa ser respondida à população de Santa Cruz de Caparibe, porque hoje ele tem tanta motivação para ser um candidato a deputado estadual. E, Galego, chegando ao fim aqui da nossa entrevista, eu quero saber, chegou a vez de Galego, não, para 2016? Um Fernando também, que eu sempre falo, que sempre ficou naquela. Eu sei que Fernando também vai responder por ele, mas eu sei que você conhece muito bem o partido, é das pessoas mais experientes nesses assuntos, sempre está nos bastidores. Por isso que as perguntas são feitas para você, porque a gente sente que você realmente entende do que está falando. Então eu quero dizer, chegou a vez de Galego para a gente ter um prefeito também que conhece muito bem a cidade, todos os becos, a avenida, todas as ruas, já foi secretário de obras. Então, uma pessoa nesse sentido, com toda a experiência, com todo esse arcabouço que você juntou durante todos esses 20 e tantos anos de vida pública. Na verdade, a gente tem uma bagagem, sabe, como vereador, como secretário, passei 1 ano e 7 meses na secretaria. E 1 ano e 7 meses é uma experiência, é um aprendizado muito grande que a gente tem, conhece Santa Cruz inteiro, conhece os problemas de Santa Cruz todos, e a gente foi um grande aprendizado, sabe? E hoje eu digo a você, 20 anos de mandato vamos completar no final desse mandato, se Deus quiser, e a gente tem que pleitear uma coisa maior. Mas é como você bem falou no início da entrevista, a gente tem que correr atrás. Hoje eu vejo Toninho correndo atrás de uma campanha de deputado, vejo Janés correndo, mas eles estão correndo porque eles querem abraçar essa causa e querem ser candidato. Precisa isso de Fernando, precisa isso de Galego de Mourinho, a gente abraçar essa causa e ser candidato. Eu fui taxado até por um blog na cidade, de muito respeito, muita credibilidade, como um capaz de Zé Augusto. Né? Em outras palavras, não é capaz, mas que eu rezava na cartilha de Zé Augusto. E todo mundo sabe, já, que eu não rezo nessa cartilha, eu rezo na cartilha do partido, eu rezo na cartilha dos Taboquinha. Se eu rezasse na cartilha de Zé Augusto, eu não tinha votado em Diogo há 3 anos atrás. O candidato de Zé Augusto era Cecílio. Se eu rezasse na cartilha de Zé Augusto, eu não dizia a Zé Augusto. No dia da posse agora de Roberta Sora, lá no Brejo da Mata de Deus, eu disse a Zé Augusto, para o próximo ano eu voto em você, Zé Augusto. Agora daqui a 3 anos eu não voto não. Para prefeito de Santa Cruz a gente tem que botar outro candidato.
e você, eu não voto para prefeito de Santa Cruz do Caparibe. E ele disse muito bem, vamos me eleger deputado agora, depois. Então, Zé Augusto, não venha querer depois. E eu, inclusive, já disse na tribuna, já disse em outras entrevistas, o deputado de Santa Cruz que foi eleito, ele não inventa de ser mais candidato a prefeito, não, que Galego de Morinha não vota. Eu não voto, eu não faço parte mais da política, eu saio fora, vou cuidar da minha vida e não voto mais em deputado que queira ser prefeito. Porque não tem explicação, sabe, já? Um deputado hoje ganhar 50, 60 mil reais, querer ganhar 20. Por aí já começa logo a coisa. Então, eu acho que devia ter uma lei no Congresso Nacional, que a lei tem que partir de lá para que seja respeitada no Estado e no município. Deputado tem que cumprir seu mandato. Não poder sair de deputado para... Atrapalhando só um negócio. Se votar agora a lei que está lá, para as eleições serem tudo, cai todas no mesmo ano, em vez de ter essa de 2 em 2 anos, já resolveria um grande problema, não é? Problema. Porque aí ele terminava o mandato dele. Por exemplo, o vereador, Galego de Morinha Fernando, a gente resolve ser candidato a prefeito, sim, mas a gente só vai ser candidato porque está deixando o mandato. Está deixando o mandato. Ele não se elege deputado, com 2 anos vem ser candidato a prefeito. Isso aconteceu com o Toinho, aconteceu com o Edson Vieira e com o próprio Zé Augusto. Os três, Edson Vieira foi deputado com 2 anos, vem ser candidato a prefeito. Isso aconteceu também com o Toinho. Com 2 anos vem ser candidato a prefeito. Isso é coisa que não está respeitando o mandato que o povo lhe deu. E quando a gente vota num deputado, já a gente vota porque o partido, a cidade, a região, precisa de um deputado. Não está votando em vão, está votando e pensando nisso e na verdade, é a realidade. O Santa Cruz precisa de um deputado federal. O Santa Cruz precisa de um deputado estadual. Ou demais. Então, aqueles que se elegem não querem, vão ser candidatos a prefeito. Então, o que foi que a gente fez na eleição de deputado? O que é que a gente está fazendo? Então, eu tive a coragem e vou continuar dizendo a Zé Augusto, voto em você para deputado agora. Para prefeito, daqui a 2 anos, 3 anos, eu não voto mais Zé Augusto para prefeito. Porque eu acho que o partido tem que ter outro nome. Não o nome de Galego de Morinha, não, mas a gente vai escolher dentro do partido pessoas que se destaquem e que vá para a luta. Pessoa que corra atrás e que o povo aceite. Porque não adianta você querer ser candidato, você querer correr atrás, você querer fazer sua campanha sem o povo aceitar. Mas quando o povo aceita, quando o povo tem credibilidade e você tem um respaldo desse povo, então vamos seguir em frente, que eu acredito que para mudar, para se ganhar uma eleição daqui a 3 anos, a gente tem que mudar a história, principalmente do nosso partido. Se apresentar-se a hipótese Toinho do Pará e Ernesto Maia para estadual, você votaria em quem? Olha, eu vou ter que escolher o candidato do grupo. Aquele candidato que o grupo apoiar, que seja Toinho, que seja Ernesto, que seja Zé Augusto, quem for. E se o partido apoiar os dois, o próprio grupo disse, não, vamos decidir que os dois vão pedir voto por 2. Eu já sou capaz de mandar a mulher votar num, votar no outro e pedir voto por os 2. A casa que tiver 3 votos, que tiver 4 votos, voto 2 num e no outro. Que tiver 3, vote um no outro e decida o outro. Veja a capacidade, aí fica a critério de vocês. Mas o que a gente pede é que divida esses votos. Desde que os 2 candidatos sejam candidato do grupo, do Chaboquinha. Aí sim, a gente vai partir com o candidato do grupo. E essa história também possível de Ernesto se candidatar a federal e Zé se candidatar a estadual. Você votaria Ernesto para federal? Olha, é um direito de Ernesto, como é um direito de Toinho, vou repetir, de todos querem ser candidatos. Agora, tem ocasião, Jário, que eu sou obrigado a dizer a Ernesto e a dizer a todo mundo, tem coisa que você não pode brincar de fazer política. Você tem que entrar com a condição de se eleger para satisfazer seu povo. Não vamos votar num candidato a deputado federal sabendo ou pensando que ele não vai ser eleito. Ele pode até não ser. Agora vamos votar num candidato com possibilidades dele ser eleito estadual ou federal. Então, desde que Ernesto mostre uma proposta, mostre os votos lá fora, mostre uma cidade que ele tem compromisso, mostre aonde ele vai arrumar 50 ou 60 mil votos, aí sim. Galego de Morinha está com o Ernesto, porque até seria uma honra, um prazer votar nos candidatos da terra e pessoas que eu sempre digo, se o da terra não fizer nada, imagine os de fora. Então, eu teria muita vontade de votar em 2 candidatos que fossem de Santa Cruz do Caparibe. O Zé Augusto e Toinho, Zé Augusto e Ernesto, ou vice-versa. O Ernesto também federal, agora, desde que Ernesto mostre uma posição da sua candidatura, mostre está aqui, uma planilha da minha candidatura, que eu tenho condição de entrar para deputado federal. Desde o partido até a quantidade de votos que pense em ter na próxima eleição. Aí sim, tem o apoio de Galego, consequentemente o apoio do grupo. Por favor, faça suas considerações finais, porque a gente sempre... Você sabe que é um blog, mas a gente faz a matéria escrita e também posta
o áudio para poder ficar bem verdadeira, e é isso que a gente tem um compromisso com nossos leitores, inclusive que ouvem também, porque a gente grava para isso. E eu queria que você desse a última palavra a nossos leitores do blog Merece Destaque. Olha, como político, como uma pessoa muito partidária, já, eu digo a você de coração, sabe, sem demagogia, não sei se ainda vou ser candidato. Eu não sei se sou candidato a vereador, não sei se sou candidato a prefeito, a vice-prefeito, a deputado, até quem sabe, a gente pode se lançar ainda, temos um tempo até março, abril, temos um tempo de filiação que vai ser até agora em outubro, né, no dia 5 de outubro. Mas depois temos o tempo até para registrar essa candidatura. Eu não sei se sou candidato, eu vou dizer uma coisa a você sem pretensão nenhuma, sem pretensão e sem demagogia. Eu me sinto feliz quando eu vejo um taboquinha na rua, quando eu vejo um amigo que votou no partido, não só em Galego, mas votou no partido e que ele também está feliz. Quando eu vejo um taboquinha feliz, eu me sinto muito mais feliz ainda. Essa é a mensagem que eu deixo para o meu partido e para o povo de Santa Cruz de Caparibe. Muito obrigado. Falei aqui com o vereador Galego de Mourinha, do PTB de Santa Cruz do Capibaribe, para o blog Merece Destaque.